com informação. Oferecimento. Celebração Eventos, Maison Focus e Comercial Carvalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o suicídio é um caso de saúde pública. E, lamentavelmente, Teresina, capital do Piauí, é a segunda maior taxa de suicídios entre as capitais. Deus sabe, somente Deus sabe, o clamor, a situação que vivem as famílias e que tem pessoas com depressão, pessoas tendentes ao suicídio em cada casa. Essa situação de colocar Teresina nesse topo só mesmo os psicólogos podem explicar. Porque, assim, passando, você não dá para entender que fatos em Teresina levam as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, à prática do suicídio. O pior é que, para agravar toda essa situação, surgiu no mundo, parece-me que na Rússia, a história da baleia azul, que ninguém sabe se é um jogo, ninguém sabe se é um desafio, em que as pessoas, adolescentes, são levadas a cumprir tarefas, se imolarem, se sacrificarem e, ao fim, tirar a própria vida. Nós já tratamos desse assunto em outros programas do Café com Informação, mas o assunto é sempre recorrente. E eu estou aqui com dois psicólogos, um especialista, exatamente, que trata a questão de suicídio, que é o Dr. Carlos Henrique Aragão, e com a doutora Cíntia Holanda, que é especialista, que trata de questões voltadas com crianças e adolescentes. Eles são especialistas nisso, e é com eles com quem nós vamos conversar. Eu conversaria com a doutora Cíntia. Doutora, essa questão aí da baleia azul, ele, aliás, já disseminou reações mais diversas, inclusive de humor sobre isso. Já criaram outras baleias, a baleia rosa, por exemplo, que seria a baleia de tarefa, do bem. Mas essa história da baleia azul, ela tem realmente disseminado essa coisa? Ela tem contribuído mais ainda para as práticas de suicídio? Sim, o que ocorre é que aparenta ser um jogo, né, esse baleia azul, mas na verdade dizem ser um desafio, mas é algo obscuro que chega num convite via Facebook para um jovem. Não se sabe mesmo de onde vem, né? E não se sabe quem comanda isso. Exato. E aí já virou uma questão de polícia, porque chega ao jovem através de um convite, né, entre os jovens, e o jovem lê. Só que o que acontece? O adolescente, ele tem aquela... Se a gente for lembrar da nossa adolescência, o adolescente ele tem umas características próprias da adolescência, né? O adolescente, ele está naquela fase de... A figura arredia. De desenvolvimento da própria... Não aceita comandos. Exatamente, né? Ele está na fase do desenvolvimento da sua própria individualidade, do seu eu. Então, ele quer descobrir o novo, ele quer participar de desafios, tem a sensação de onipotência, acha que não vai acontecer nada de ruim com ele, acha que tem o controle da situação. Então, antigamente, o que era? Aquele jovem que saía e tomava uma bebidinha alcoólica e dizia assim, não, eu tenho o controle da situação. Hoje é esse jovem que entra num simples jogo, entre aspas, né, da internet, e pensa assim, não, eu vou ter o controle da situação. Na hora que eu quiser sair, eu saio. Mas aí o que acontece é que essas pessoas que estão por trás fazem ameaças e também o perigo do jogo é que... Ameaça extensiva à família, né? Porque aí hoje, a internet ela é positiva, mas também ela é negativa. A gente consegue ficar num mundo globalizado, consegue informações, consegue pesquisar, consegue interagir, mas ela também tem um aspecto negativo. As pessoas, elas conseguem informações da nossa vida. O Facebook, as pessoas conseguem
cometer crimes, cometer sequestros, as pessoas se expõem demais. Então, através de um perfil de Facebook, eles ficam sabendo, quem quiser ir a fundo, consegue saber tudo da nossa vida, consegue saber quem é o pai, a mãe, onde você mora, onde estuda, e facilmente você pode ficar refém de quem está por trás organizando esse desafio, esse jogo. Doutor Carlos Henrique, por que os adolescentes, nessa parte, as crianças também, por que eles são o público-alvo dessas coisas? Bom, existe uma constatação científica de que o perigo maior da exposição na mídia de notícias inadequadas ou irresponsáveis ou sensacionalistas sobre suicídio, que isso causa um impacto profundamente negativo em jovens, principalmente crianças e adolescentes, desde que elas também estejam em estado de vulnerabilidade. Ou seja, o risco maior dessa exposição se dá em relação a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, que pode ser de diversas formas. A depressão, por exemplo. Por exemplo, adolescentes com alguma psicopatologia, com algum transtorno psiquiátrico, como a depressão, que é um transtorno de humor, ou adolescentes que estejam vivendo num ambiente familiar caótico, ou adolescentes que estejam sendo negligenciados pelos pais, ou adolescentes que estejam sofrendo bullying na escola, ou pior, sofrendo bullying e cyberbullying, que é o bullying através das redes sociais, que é um altíssimo fator de risco para comportamento suicida e para automutilação. Portanto, é algo muito complexo, né? Nós não vamos ter explicações simplistas para um problema dessa natureza, mas é importante que nós possamos discutir abertamente, com um bom nível de responsabilidade, para que pais irresponsáveis, professores, etc., educadores, tenham o mínimo de consciência sobre o problema e que a gente possa se juntar para poder, né, trabalhar preventivamente. Se você me permite, por exemplo, como que esses... É tipo um hacker, né? Como é que eles chegam no adolescente? Como que eles veem essa vulnerabilidade no adolescente? Esse adolescente vulnerável... Ele está exposto na rede social. Exatamente. Esse adolescente vulnerável, como o Carlos falou, ele acessa certas páginas, né, certos grupos na rede social com tendências suicidas. E aí, através de ID, né, de identificação, eles conseguem detectar quem são esses adolescentes. E por isso é que chegam a esses adolescentes e fazem esse convite. Então, é quase um sistema de hacker. É um sistema de inteligência tecnológica que eles têm, de conhecimento, que vai muito além do que a gente pensa. Aí é que vem a questão, por exemplo, antigamente os pais ficavam muito preocupados com os filhos que estavam na rua e pensavam assim, quando meu filho chegar em casa eu vou ficar tranquilo. E aí hoje os pais pensam assim, meu filho está em casa, estou tranquilo. Não, seu filho está em casa, está dentro do quarto, mas está totalmente vulnerável a uma rede. A doutora falou aqui, doutor Carlos, que isso já é um caso de polícia, claro, né? A polícia está investigando isso. Agora, como a família deve proceder em relação às crianças? O que tem que ser feito? De fato, é um caso de polícia, é um caso de crime cibernético, né, de indução a comportamentos autodestrutivos, e isso certamente é algo que instituições como Polícia Federal, que já está em alguns lugares atuando, o Ministério Público, hoje eu vi uma postagem de que o Ministério Público Federal também já está entrando no caso. Vai haver em breve uma audiência pública no Senado para tratar do tema. Então, sem dúvida que é um assunto de polícia. Quanto à questão do que os pais podem ou não fazer, veja, a primeira coisa que já virou um clichê, né, o seu filho precisa ter limites, né? Isso eu acho que ficou um pouco ambíguo para alguns pais e algumas mães, né? Isso transcende a ideia de autoritarismo. É apenas uma questão de que a autonomia do seu filho, seja nas redes sociais,
seja no mundo real, ela deve vir gradativamente. Uma criança de 5 anos não pode, não deve ter a autonomia de um adolescente de 15, por exemplo, que também, por sua vez, não deve ter uma autonomia de um adulto de 25. Quando o senhor coloca essa história de que o filho tem que ter limites, é porque está faltando no pai aquela autoridade que ele tinha sobre os filhos de antigamente. Pois é, eu tenho a impressão... Porque hoje parece que o pai não pode mais dar uma palmada no filho, porque vai... Essa é uma questão muito polêmica, mas me parece, isso é uma opinião minha, de que está gradativamente ocorrendo a falência da autoridade dos pais em relação aos filhos. Obviamente que a estratégia de educação, de formação, é muito particular, mas é comum hoje, infelizmente, nós vermos praticamente uma inversão de papéis. Os filhos ainda pequenos comandando um cenário que deveria ser comandado... Com vontades além do limite. Exatamente. Então, essa é a questão do limite. Portanto, há inclusive algumas recomendações que eu vi ontem da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e de Pediatria, do SUS, do Ministério da Saúde, de que até 2 anos de idade o seu filho não deve acessar nenhum conteúdo na internet. Eles vão dando alguns limites de idade e dando algumas dicas muito interessantes. Os pais devem saber minimamente onde os seus filhos estão navegando, principalmente se eles forem adolescentes e crianças. Então, você ter o seu filho refém de um ambiente de quarto. O professor Hugo, lá da Universidade Federal de Pernambuco, está escrevendo um livro onde ele desenvolve um pensamento sobre a geração do quarto. Os meninos entram em casa e eles não participam mais de nada no ambiente familiar. Eles estão reféns dentro de um quarto. E ali, se os pais e responsáveis não têm o mínimo controle ou a mínima ciência do que está ocorrendo, os riscos são muito maiores. Portanto, é muito importante que, já que a história da baleia azul e da série do Netflix vieram à tona, que a gente pelo menos aproveite para levantar essa discussão e para recomendar que esse diálogo precisa ser aberto, precisa ser franco. Não pode ser algo cheio de melindres. É você sentar com seu filho, ou na sua escola com seu aluno, ou seja como for, e abrir a discussão, escutar deles também. Poder dar oportunidade a partir de uma situação como essa, para que eles falem qual é a visão de mundo deles, o que eles estão sentindo, como é que eles estão convivendo com as pessoas. E, de repente, numa situação como essa, você vai ter muitos elementos para trabalhar com ele, para fazer um acolhimento. Às vezes, até a situação já está tão grave e você não sabe, dentro de casa, quantas vezes a gente vê isso na clínica, que você já precisa imediatamente levar o seu filho para os cuidados com profissionais de saúde mental. Eu costumo receber, às vezes, adolescentes que se mutilam, que já se mutilam há algum tempo e não são percebidos. Isso aqui não é nenhuma crítica, não é nenhuma questão de imposição de culpa a pais ou a responsáveis, não é isso. É apenas uma questão de alerta. Uma questão de alerta para que a gente possa trabalhar em conjunto e preventivamente. Pois, o tema é muito interessante e nós vamos, no próximo bloco, tratar da questão da escola. A escola realmente está preparada para isso? O governo do Piauí está trabalhando pelo nosso desenvolvimento. E tem coisa boa acontecendo. Somos produtores de energia limpa e renovável no litoral e no sertão. E em Ribeira do Piauí está sendo instalado o maior parque de energia solar da América Latina. São grandes investimentos que, além de energia limpa, geram emprego e renda para os piauienses. A gente se renova, porque você vê coisas boas acontecendo. Coisa boa é ter tudo sempre pertinho da gente. Principalmente quando você encontra um lugar que tem tudo o que você precisa com aquele preço e prazo. É por isso que é bom ter um Carvalho pertinho da gente. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. A Mason Focus está há 24 anos no mercado, atuando em diversos segmentos de filmagens e fotografia em Teresina. É especialista em formaturas, sendo sempre a primeira opção dos formandos, pela tradição e compromisso no que faz. Sabemos melhor do que ninguém
captar a essência dos momentos especiais e eternizá-los em fotografias de alta qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes. Maison Focus. Aqui, desde pequeno, a gente aprende a dar as mãos e a caminhar juntos. O João, que só tira nota boa, aprendeu isso muito bem. E a professora Arlene, que conta histórias com tanta empolgação que até parece que viveu tudo aquilo que dá no livro. O Pablo, então, sabe como é bom compartilhar conhecimento e respeito. Estudar o mundo e fazer novas descobertas é o que mais fascina a Emily. E tem o Marley, que sonha em vencer todos os desafios como um super-herói. E ele tem toda a razão, viu? Porque é o conhecimento que muda a vida da gente. E a gente muda a vida da nossa cidade. E eu sou o Carlos. Eu estudo na Escola Municipal Camilo Filho. E aqui a gente aprende tudo isso. Prefeitura de Teresina. E o que o povo tem a dizer sobre depressão, sobre esse tema? Vamos ao Café na Rua. A depressão atinge milhares de jovens e adolescentes no Brasil. Fomos até as ruas para saber das pessoas o que elas acham sobre a doença e principalmente sobre o jogo macabro, a Baleia Azul. Dona Lucirene, o que a senhora acha sobre esse jogo Baleia Azul? Ele realmente é uma má influência para os jovens e adolescentes? Quais são as repercussões assim, que a senhora pode avaliar em relação a esse jogo? Em relação ao Baleia Azul, é uma má influência também, né? Toda a internet, ela traz o lado bom e o ruim, né? E o lado ruim é um desses, né? Porque as crianças são muito propensas a isso, elas têm pouca informação e quando não tem um acompanhamento, acaba sendo muito crucial. A senhora acredita que os pais devem acompanhar mais os filhos em relação a esse tipo de jogos na internet? Não só jogos, como em todo o tempo, porque existem várias ciladas que podem também acarretar tudo isso, não é só um jogo. Também tem a parte ruim da internet, que não é para menores de 18 anos, mas que se você não estiver por perto, qualquer um pode ver, entendeu? Aí a influência é constante, né? Tem que ter um acompanhamento bem árduo, bem próximo, para estar sempre sabendo o que realmente está acontecendo. Mas os jovens que sofrem de depressão, eles estão mais vulneráveis a esse tipo de jogos na internet? Com certeza, porque a pessoa que sofre de depressão, geralmente ele se isola e ele procura, acho que ele procura ver tudo o que ele está sentindo e geralmente não deixa de ter um conteúdo desse junto com esses jogos, entendeu? Você tem que bater metas, você tem que cumprir o que eles dizem. Eles acabam, quando eles não conseguem, se achando inferior aos outros. Eu creio isso. Senhor Antônio, o senhor acredita que os jovens e adolescentes estão mais propensos a sofrer de depressão? Com certeza. Ao meu ver, muitos levam para o lado da brincadeira, com anarquista, mas ao meu ver é um jogo bastante perigoso que pode trazer bastante constrangimento, tanto para quem está, a criança, para o adolescente, como para os responsáveis pelo adolescente. De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, mais de 21% dos brasileiros de 14 a 25 anos têm sintomas indicativos da depressão. A psicóloga Cíntia Selma de Holanda, ela faz parte do núcleo da Comissão de Tanatologia do Conselho Regional de Psicologia do Piauí. Eu gostaria, doutora,
que a senhora me dissesse, diante de todo esse pânico criado aí, o que fazer? O que os especialistas podem contribuir para amenizar, para não resolver, mas pelo menos orientar essas famílias? No primeiro momento, calma, né? Com relação ao jogo Baleia Azul, o Dr. Carlos já até falou. A gente tem que ter um diálogo franco, primeiro acolher, sempre a gente tem que escutar. Não é chegar e falar com ar de bronca. A gente tem que sempre escutar o que a criança, o que o adolescente tem para nos dizer. Tem que ver qual é a percepção que eles têm, isso em qualquer situação, o que eles têm para nos trazer. Aí, a partir disso, é que dá abertura ao diálogo, a partir daí é que a gente vai levar o que nós temos, né, de conhecimento, o que é certo, o que é errado. Isso com relação ao Baleia Azul, né, que é esse jogo, orientar, buscar mais informações dos pais. E aí tem a questão mesmo do limite, como o Carlos bem assinalou, e o limite... E o pai ter poder, os pais, mãe, o pai, ter poder de repelir. Sim. E a questão do autoritarismo, ter autoridade é diferente de ser autoritário. Nós não precisamos bater nos nossos filhos para ter autoridade, né? Agora, o que eu percebo muito é que as famílias, elas já estão também, elas já perderam, digamos, o andar do negócio, assim. Então, às vezes, essa família também precisa de um cuidado e de uma orientação. Às vezes, a família tem que chegar a nós, profissionais, para ter essa orientação. Quando chega com a criança ou adolescente, nós também temos que orientá-los, né? E, por vezes, indicamos até uma terapia de família. E aí, para além da situação do jogo da Baleia Azul, como é uma situação de vulnerabilidade do jovem, a gente também tem que estar atento à questão da depressão. Orientar os pais quanto aos sinais, né, da depressão, ver se essa criança, se esse adolescente, ele está tendo uma mudança de comportamento, porque criança e adolescente também entra em depressão, né? E aí ver se teve uma queda no rendimento escolar, ver se ele teve uma apatia, se ele entrou num estado de anedonia, o que isso significa? Se ele deixa de fazer coisas que antes ele tinha prazer em fazer. Se você começa a perceber que o seu filho antes gostava de nadar, gostava de correr, gostava de brincar, e agora ele não quer mais fazer isso, está mais isolado. Antes ele tinha até um adolescente que antes se cuidava, adolescente, antes fazia algumas coisas e agora nem está mais querendo fazer esse tipo de... Isso seria um sinal de preocupação. Exatamente. Muda o apetite, às vezes, na maior parte das vezes diminui o apetite, mas em alguns casos tem pessoas que aumentam o apetite, né? Então, se reclamam mais de cansaço, pessoas também que começam a entrar num estado de pessimismo, ou então de sentimento de culpa, né? Se desvalorizam muito, dizem que não prestam, que não fazem nada que presta. Então os pais têm que observar muito isso. O que a gente percebe é que os pais hoje estão muito preocupados na correria do dia a dia, com o trabalho, e coloca o filho na escola e vai trabalhar, e falta muito do olho no olho. Não vou dizer que são todos os pais. Tem muitos pais que estão engajados na educação. Educar um filho é difícil. E aí tem que ter um preparo, tem que ter leitura, tem que buscar orientação. Eu diria que a família está precisando de cuidado também. Essa é a parte da família, doutor Carlos. E as escolas? As escolas estão preparadas? As escolas de Teresina, do Piauí, estão preparadas para lidar com esse problema? Essa questão de suicídio, principalmente? E aí a gente entra na questão da escola, porque a gente percebe um movimento cada vez maior para que as crianças, ou melhor, que levam as crianças a não ter tempo para o esporte. Isso é uma crítica que eu faço
carga horária cargas horárias, e quando não é só a questão do conteúdo acadêmico, da carga horária na escola, mas tem tantas outras atividades fora, aulas particulares, aulas disso e daquilo, etc. Mas nessa agenda falta o esporte. Eu acho que isso é um erro muito grave. Esse é um ponto. A questão da preparação da escola para lidar com o tema do suicídio, seja na para lidar com meninos com essa tendência, pois né? Exatamente. Com a depressão exatamente. Também. São crianças ou adolescentes que podem estar em risco de suicídio, ou seja, que têm comportamento suicida, como a gente fala, seja pensamento, já que a gente chama de ideação suicida, seja já num processo mais avançado. Então, realmente, poucas as escolas têm um preparo no seu corpo docente, no seu corpo, né, de colaboradores, para lidar diretamente com a questão tanto na prevenção como também na pós-venção. A pós-venção são os cuidados que nós temos que dar às pessoas que estão enlutadas por um suicídio. Por exemplo, imagine você que ocorre um caso de suicídio numa escola e como ficam os alunos, colegas de turma dessa criança ou desse adolescente que faleceu. Um único caso mexe com a escola inteira. Aliás, um único caso mexe com a comunidade inteira. Portanto, é importante que as escolas invistam cada vez mais na capacitação e na qualificação dos seus profissionais, do seu corpo de profissionais de saúde, no caso, né, dos profissionais que atendam no departamento de psicologia, etc., para que eles tenham conhecimentos maiores técnicos sobre a questão da prevenção e da pós-venção do suicídio e que eles possam, então, trabalhar juntamente com a família, mas que eles sejam outros atores a complementar essa rede de cuidados a esses jovens. E isso realmente, o suicídio é um tabu social e isso não é diferente nas escolas. Agora nós estamos aproveitando essas oportunidades para poder dizer, não, é importante a gente discutir. Mas atender a uma demanda de suicídio requer alguns conhecimentos, né, a mais, para que você possa realmente prestar um serviço de qualidade. Então isso tanto na empresa, como na escola, como na família, como na sociedade em geral, é importante que a gente discuta e a gente se qualifique, cada um, só reforçando, que cada um vai atuar de acordo com o seu perfil. Nessa taxa de suicídio em Teresina, a gente dá para perceber o nível social? Não. Está mais para alta do que para baixo? Não, a gente não tem essa caracterização, mas eu posso lhe dizer que, de uma forma global, o suicídio, nesse sentido, ele acontece em todas as comunidades, desde a comunidade aborígene na Austrália, na tribo Xingu, como em Nova York. Então, independente da classe, da cor, da raça, etc., e do credo, ele ocorre em todos esses lugares. Bom, depois do que vocês ouviram, da parte desses dois especialistas, agora eu tenho um desafio a fazer, um desafio a propor. Bem diferente dessa loucura do Baleia Azul, vamos fazer o desafio dos 10 mandamentos? Muito simples, só são 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não fumar, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E, finalmente, não cobiçar as coisas alheias. Cumprindo isso aqui, seguramente você, todos nós, teremos a vida eterna. Dr. Carlos Henrique Aragão, quero agradecer sua presença, sua participação aqui conosco no Café com Informação. Quero agradecer a doutora Cíntia Holanda também pela bela palestra, eu diria, que fez aqui. E nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento. Celebração e Eventos, Maison Focos e Comercial Carvalho. Café
com informação.